Acredite se quiser. A história que eu vou contar aqui hoje para vocês, eu acho que é uma das mais aterrorizantes e mais completas que eu já vi na minha vida. Há muitos anos atrás, a minha família, minha mãe, minha tia, meu tio, os meus avós moravam numa comunidade de Vitor Hugo, que fica no Espírito Santo, em Marechal Floriano. E lá aconteciam as noites de terrores. Eu acho que foi uma das piores histórias assim, que eu já vi, que eu já vou contar aqui nesse vídeo de hoje. Lá, quando dava por volta mais ou menos das 6 horas da tarde, começava debaixo dos pés de manga, porque tipo há 40 anos atrás não tinha iluminação, né? Imagina lá no meio do nada, uma escuridão total. Mais ou menos uns 40 anos atrás. E era aquelas casas de madeira, né? Como eram as casas mesmo nesse tempo. E quando dava 6 horas da tarde, começava a escurecer, começava a falação, a conversa, parecia uma reunião debaixo dos pés de manga. E lá eles ficavam conversando, falando, tipo como se fosse um tanto de gente. Até umas 11 horas da noite, falava, só com os meus avós e minha mãe. Não conseguia entender nada, não dava para entender. Era um monte de gente conversando ao mesmo tempo, como se fosse uma reunião, e todo mundo queria falar ao mesmo tempo, mas não dava para entender o que eles falavam. Aí, quando dava mais ou menos umas 11h30, 11h40, eles ficavam quietos, acabava aquela falação debaixo dos pés de manga. Cessava o barulho. Mas aí vinha outra parte. Quando esse barulho acabava, automaticamente começava o terror dentro de casa. A máquina ligava sozinha, o rádio ligava sozinho, os pratos caíam todos do armário, tudo acontecia naquele lugar, o rádio aumentava e abaixava o som, a máquina ficava costurando sozinha, a máquina da minha avó Diva. E tudo acontecia dentro daquela casa ao mesmo tempo. Tinha aqueles fogões a lenha, aqueles fogões de lenha grande, aqueles chaminés gigantes que tinha nas roças antigamente. E dentro do chaminé parece que caiu uma pedra, alguma coisa, e todo mundo já ficava em pânico, esperando aquilo sair de dentro do fogão, e nada saía. Aí meus avós iam lá olhar no quarto, e a máquina taca e costura, e os pratos caindo pelo chão, e coisa correndo dentro de casa, e nada daquilo parar, e todo mundo em pânico, correndo. Aí o meu avô ia lá no fogão olhar quem que estava em cima do fogão. Uma mulher muito parecida com a minha avó, só que a minha avó era viva. Aí o meu tio perguntava para ela: "Uai, mãe, o que você está fazendo em cima do fogão?" E ela não respondia nada. Aí o meu tio ia lá no quarto, olhava, e a minha avó, incrivelmente, estava lá deitada, porque ela não ficava mais atrás olhando essas coisas, que ela já sabia da situação. Ela não